Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! Um dos dias mais tristes para a torcida do Corinthians, pelo menos para mim aí como torcedor corintiano, eu não consigo imaginar em tempos recentes um dia como corintiano tão triste como foi hoje. O Corinthians acaba de ser eliminado da Copa Sul-Americana. 2 gols aí nas costas do Fábio Santos. A gente viu mais uma vez um Corinthians reativo, um Corinthians covarde, um Corinthians que se escondeu mais uma vez no jogo. Eu queria muito poupar críticas a Mano Menezes, que está assumindo agora, é apenas a segunda partida dele. Mas para mim ele cometeu um erro muito grande na escalação. O Romero não tinha que ser titular hoje. O Corinthians ele ganha uma qualidade de saída muito melhor quando o Wesley entra no lugar do Romero. Mas eu vou poupar um pouco as críticas ao Mano Menezes e também ao Fábio Santos, embora isso pareça estranho, porque para mim o nome e sobrenome da eliminação é outro, né? O nome e sobrenome para mim desse mais um vexame que o Corinthians passa no ano de 2023 para outro time tricolor aí que foi aí em toda a história freguês do Corinthians, é Duílio Monteiro Alves. O Duílio, desde que ele assumiu em 2021, ele deixa muito claro que não tem um plano, não tem um planejamento, não tem capacidade para ser presidente do Corinthians, né? Vamos começar falando pela quantidade de técnicos que tivemos nesse período. O Duílio, quando ele assumiu no Corinthians, uma das primeiras frases que ele disse foi: durante a minha gestão, Mano Menezes não será técnico do Corinthians, tá? E hoje ele vai terminar o mandato dele justamente com Mano Menezes como técnico do Corinthians. Não é uma crítica a Mano Menezes, é uma crítica ao Duílio, tá? Quero deixar isso bem claro aqui. Durante o período de Duílio, nós tivemos 7 técnicos efetivos diferentes, né? Sem contar aí que nós tivemos ainda o Danilo como interino num clássico, para ser mais exato. Mas nós tivemos aí Mancini, nós tivemos Silvinho, nós tivemos Vitor Pereira, nós tivemos Fernando Lázaro, nós tivemos 2 jogos com o Cuca, nós tivemos Vanderlei Luxemburgo e agora estamos com Mano Menezes. Eu insisto que ele demorou muito para demitir o Luxa, mas o Luxa ele não deveria sequer ter vindo, né? O Fernando Lázaro sequer deveria ter sido técnico do Corinthians efetivamente falando. O correto, diante da saída do Vitor Pereira, seria trazer o Dorival Júnior para a temporada, né? Mas o Duílio ele preferiu manter a ideia de efetivar o estagiário Fernando Lázaro, que não teve culhão para fazer o planejamento do Corinthians, que não teve competência de tirar os medalhões no começo da temporada, não teve competência de reformular o elenco para a temporada de 2023, e agora é isso que a gente está vendo aí, essas vergonhas atrás de vergonhas, tá? Continuando os vexames que o Corinthians passou nas mãos de Duílio Monteiro Alves como presidente do Corinthians. Eu não vou nem falar da Copa do Brasil 2020, porque isso ainda era o Andrés, tá? Embora o Duílio fosse diretor de futebol. Na Copa do Brasil 2020, o Corinthians foi eliminado aí pro América Mineiro. Foi aquela Copa do Brasil que começou em 2020, terminou em 2021, mas como o jogo contra o América Mineiro foi aí no final do ano, embora o Duílio já tivesse sido eleito, mas ele ainda não havia assumido, então desconsideremos esse fato. Copa do Brasil 2021, o Corinthians é eliminado na terceira fase. O Corinthians não chegou às oitavas da Copa do Brasil de 2021, sendo eliminado para o Atlético Goianiense. O campeão daquela edição foi o Atlético Mineiro. Em 2022 fomos vice para o Flamengo. E em 2023 eliminados pelo São Paulo, que foi
posteriormente campeão. Então aí na Copa do Brasil já são 3 eliminações. Se somarmos aí com os campeonatos paulistas, né, da era do Ilho, nós fomos em 2021 eliminados pelo Palmeiras, em 2022 eliminados pelo São Paulo, em 2023 nós fomos eliminados pelo Ituano, tá? Me desculpa aí, galera, se o áudio ficou estranho, se o áudio ficou ruim, mas essa foi a intenção realmente, tá? Eliminado pelo Ituano no Paulistão. Vimos aí os nossos 2 rivais da capital, São Paulo e Palmeiras. Eu não estou falando aqui de Santos, tá? Que é rival aí estadual, mas não da capital. Nós vimos os nossos rivais da capital serem campeões do Campeonato Paulista. São Paulo ganhando aí em 2021, Palmeiras nos 2 anos seguintes. Chegamos aí ao Campeonato Brasileiro, né? Na temporada 2021, que aí sim eu vou contar assim como gestão do Ilho, nós terminamos em 12º, vaga para a Sul-Americana, última vaga para a Sul-Americana, é importante destacar isso. 2021, 5º lugar, 2021 campeão foi o Flamengo, 2021 terminamos em 5º lugar, campeão foi o Atlético Mineiro, 5º lugar aí que nos rendeu uma vaga na repescagem. Em 2022 terminamos em 4º com uma vaga direta para Libertadores e até o momento nesse ano estamos em 13º. Né, os campeões aí foram respectivamente 2021 Flamengo, 21 Atlético Mineiro, 22 Palmeiras e atualmente quem lidera é o Botafogo. E em competições sul-americanas vem aí as vergonhas das vergonhas, né? Sul-Americana 2021 nós fomos eliminados na fase de grupo, não passamos da fase de grupo da Sul-Americana 2021. Ficamos aí em 2º lugar, ficando atrás do Peñarol. Naquela época passava apenas o primeiro. Na Libertadores 2022 caímos nas quartas de final para o Flamengo. Tá? Passamos aí do Boca Juniors nas oitavas, fomos eliminados nas quartas pelo Flamengo. Libertadores 2023, sequer passamos da fase de grupo, ficamos em 3º lugar num grupo que teoricamente não era impossível de passar, tá? E aí caímos na Sula, eliminados hoje pelo Fortaleza, dentro do Castelão. Cara, eu vou trazer uma informação que eu não sei se todos os ouvintes tinham esse conhecimento, mas não acontecia de um presidente ficar aí em seu mandato durante a sua presidência no Corinthians, ficar sem títulos desde Roberto Páscoa, que foi presidente aí do Corinthians entre os anos de 85 a 87. Então, desde 1985, vamos colocar assim, desde o primeiro ano aí do mandato de Roberto Páscoa, não acontecia de um presidente passar todo o seu mandato sem ganhar títulos. É claro que cabe aqui a gente deixar claro que alguns presidentes ficaram anos e anos à frente do Corinthians, como foi o caso do Dualib, que ficou aí de 93 a 2007. Mas em todo caso, né, há muitos anos não acontecia isso de um presidente ficar à frente aí do Corinthians e não conquistar sequer um título. E eu estou falando de sequer um título. Eu estou falando até mesmo de Campeonato Paulista. Tá? O Duílio não teve competência para organizar um time do Corinthians nem para conseguir ganhar um Paulistão. Aliás, nem para chegar a uma final de Paulistão. A única final que nós disputamos foi o da Copa do Brasil aí no ano passado contra o Flamengo. Só. De lá para cá o Corinthians não chegou em finais, não disputou títulos, sequer no Campeonato Brasileiro. Tá? A nossa melhor colocação aí foi um 4º lugar com o Vitor Pereira. E só. Enquanto isso a gente viu aí os nossos rivais da capital, São Paulo ganhando 2 títulos, um Campeonato Paulista e uma Copa do Brasil. O São Paulo não ganhava título desde 2012 do Ilho, tá? Faziam aí, considerando que ele ganhou aí o Paulistão de 2021, faziam pelo menos 9 anos que o São Paulo não ganhava um título, tá?
E aí ele ganha a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista aí durante o seu mandato. O Palmeiras conquistou 7 títulos. 7 títulos. Sendo 2 Libertadores, 1 Campeonato Brasileiro, 1 Recopa Sul-Americana, 1 Supercopa do Brasil e 2 Campeonatos Paulistas. Isso tudo com apenas um técnico. Isso mostra a eficiência de um planejamento, a eficiência de um time que se planejou, que se estruturou, que se montou. Né? A gente brincava aí no final da década passada, né, que o Palmeiras gastava milhões e milhões e o Corinthians continuava ganhando, já que a gente conseguiu aí conquistar o Campeonato Brasileiro de 2017, conseguiu aí conquistar o Tricampeonato Paulista 17, 18, 19, né, e a gente brincava aí falando que o Palmeiras gastava e não ganhava, enquanto a gente não gastava e continuava conquistando os títulos. Mas tá aí, a conta chegou. Né? E eu quero deixar aí um parabéns, né? Parabéns aí ao senhor Duílio, que não teve planejamento. Parabéns ao senhor Duílio, que trouxe aí vários jogadores envelhecidos ao elenco do Corinthians, pagando milhões para eles. Tá aí, ó, parabéns, senhor Duílio. 2 bolas hoje nas costas do Fábio Santos, 2 gols do Fortaleza. Tá? Sem falar que hoje o Corinthians é um time sem padrão de jogo. E por que é um time sem padrão de jogo? Porque não teve um trabalho técnico. A gente tá tendo aí, trocando todo o semestre aí, todo bimestre aí, pelo menos, o Corinthians tá tendo que trocar aí o técnico entrar aí pra trocar o pneu com o carro andando. E isso é culpa sua, Duílio. Essas vergonhas que nós estamos passando é culpa sua. O Corinthians tem a 3ª maior média de público do ano. O Corinthians, e digo mais, só é a 3ª por causa da capacidade da arena. Porque se a arena fosse maior, não seria a 3ª, poderia ser a 2ª ou talvez até a 1ª, porque a torcida do Corinthians, ela não merece essa vergonha que está passando. Sem falar que nos anos anteriores, anos de 21, 22, a gente manteve sempre a mesma média de público. Eu não me recordo quando foi o último jogo que eu vi a arena com menos de 30 mil pessoas. Lembrando que a capacidade máxima da arena são 44 mil. E quando tem 30 mil pessoas, a gente quase ainda fala que a arena está vazia, porque não é normal. Então a torcida do Corinthians, ela não merece essa vergonha que o senhor Duílio está fazendo a gente passar nos últimos anos. E aí vem a minha maior reclamação. Tá? O Corinthians no final aí no começo da década passada, ele dava indícios de que poderia se tornar um time imbatível nos anos seguintes. A gente começou aí a década passada ganhando o Campeonato Brasileiro de 2011, ganhando a Libertadores e o Mundial, se tornando aí um time consagrado aí com esses títulos com esse título da Libertadores que faltava pra gente. A expectativa era de que o Corinthians se mantesse nesse patamar. 2013 a gente tinha um elenco monstruoso. 2015 foi talvez o melhor time de futebol que eu vi no Campeonato Brasileiro. E a partir dali, o Corinthians começou um desmanche e começou a acumular dívidas atrás de dívidas. Hoje o Corinthians tem, se eu não me engano, é a 3ª maior dívida do futebol brasileiro, perdendo para o Atlético Mineiro e o Cruzeiro. E aí, vem um presidente que diz que não, a gente vai resolver aí esse problema. Lembrando que o senhor Duílio, ele faz parte de todo esse problema, porque ele vem junto com essa direção de André Sanches e companhia. O senhor Duílio era presidente de futebol no mandato do André Sanches. E aí, nesse mandato do André Sanches, nós tivemos a montagem aí de um time sub-23 que, se eu não me engano, disputou 1 ou 2 jogos na história. Aí, quando chega o Duílio, ele fala, não, vamos desativar, que não sei o quê. Mas, cara, de que adianta desativar? Aí, na era do senhor Duílio, nós vimos esse ano, por exemplo, a contratação de um jovem talento, que foi aí o destaque do Campeonato Paulista, que foi o caso do Barleta, que não jogou nem 90 minutos com a camisa do Corinthians. E foi vendido. Mais uma negociação misteriosa. O Corinthians hoje está na mão dessa corja chamada renovação e transparência. O Corinthians hoje é refém da má administração dos seus presidentes aí dos últimos anos.
O Corinthians hoje tem uma dívida que eu só não digo que é impagável, porque a torcida do Corinthians tem capacidade para isso, e uma dívida que foi feita justamente por quem continua no poder. E o pior, né, que é colocar uma pessoa menos capacitada ainda para administrar. A esperança do torcedor corintiano hoje não está nos pés dos jogadores que estão ali vestindo a camisa. E que, aliás, não têm honrado a camisa que vestem. Salvo poucas exceções. A esperança hoje do torcedor está no nome de Augusto Melo, que é o único nome ali dentro que pode vir a tirar a renovação e transparência do cargo ali de presidente do Corinthians. Porque eu não quero nem imaginar o que vai ser do Corinthians se o André Oliveira ganhar as eleições presidenciais. Acho que é Oliveira o nome dele, nem sei direito o nome do cara. Mas, cara, é tenebroso que eu vejo isso do Corinthians. É tenebroso. E o que é pior, eu vi na semana passada, aí, quando o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, eu estava acompanhando o Estádio 97 e o diretor de futebol do São Paulo, se eu não me engano, foi quem estava presente no programa e ele falou, né, que embora o São Paulo ele não tivesse aí montado um elenco, não tivesse condições de montar um elenco, mas eles tinham bem definido a mentalidade do time. Então eles foram atrás de peças planejadas, né? E a gente viu aí realmente na Copa do Brasil. Porque o que fez a diferença na Copa do Brasil foi a chegada de alguns jogadores, né? Que foi o caso principalmente do Lucas. Aí hoje, na Sul-Americana, o que a gente vê aí um time do Corinthians? Um time do Corinthians que foi desmontado durante a temporada, que teve aí peças de extrema importância, que vinham sendo extremamente importantes para a temporada do Corinthians, que é o caso do Murilo e do Roger Guedes, que foram simplesmente vendidos, né? Sem a preocupação aí de se manter um elenco, de se pensar aí numa valorização dos atletas, de se pensar aí talvez em conseguir receber um aporte financeiro através de conquistas, né? E aliás, conquistas essas que seriam possíveis. Porque o Corinthians tinha vantagem na Copa do Brasil. O Corinthians, ele pegou aí na Sul-Americana um adversário consideravelmente inferior. E eu não estou falando aqui de consideravelmente inferior com relação ao time do Fortaleza, não estou menosprezando o time do Fortaleza, mas você falar para mim que a história do Fortaleza é maior do que a história do Corinthians é mentira. É mentira, você está sendo hipócrita se você falar que a história do Fortaleza é maior que a história do Corinthians. Eu estou extremamente chateado, eu estou extremamente revoltado com essa situação do Corinthians. Cara, de verdade, eu já falei algumas vezes aqui, eu queria muito vir aqui no podcast, vir aqui nos episódios depois dos jogos e falar com vocês sobre tática, falar sobre organização, explanar sobre a qualidade aí, tanto pode ser do adversário ou até mesmo explorar aí alguma falha específica daquele jogo. Mas jogo após jogo a gente vem no podcast e fala sempre as mesmas coisas. O Corinthians segue tomando gol sempre em cima do Fábio Santos. O Corinthians segue, tem jogo após jogo, mostrando aí a sua péssima administração. Por fim, eu gostaria aqui de salientar que agora resta ao Corinthians a luta para não cair no Campeonato Brasileiro, né? E muito provavelmente o Corinthians, ele brigue aí talvez por uma vaga na Sul-Americana, né, do ano que vem. Isso se tiver a competência de ao menos conseguir fugir da zona de rebaixamento o mais rápido possível, né? Porque agora nós estamos aí bem próximos, se eu não me engano são 4 ou 5 pontos aí de diferença, eu vou até conferir aqui, mas nós estamos muito próximos dessa zona perigosa e a gente não vê perspectiva, a gente não vê uma perspectiva de melhor, a gente não vê aí uma possibilidade aí de dar um arranque nesse campeonato. Eu falei 5 pontos, mas não são nem isso, são 4 pontos realmente da zona de rebaixamento. O primeiro ali dentro da zona é o Vasco com 26 e o Corinthians tem 30. Então assim, o Corinthians vive hoje um momento muito delicado, como eu já falei. Felizmente, né, no que tem de feliz em ver um rival ser campeão,
O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil e acabou caindo uma vaga para a Copa do Brasil do ano que vem no colo do Corinthians. Porque se não fosse isso, o Corinthians correria sérios riscos de ficar, inclusive, fora da Copa do Brasil 2024. É nessas condições que o atual presidente do Willian Monteiro Alves vai entregar o Corinthians para o próximo presidente. Com uma dívida de quase 1 bilhão, né? Porque aí até o último balanço aí a dívida era de 900 milhões. Fora de qualquer possibilidade de se classificar para a Libertadores, correndo sérios riscos hoje de lutar para não cair, né? Restando para a gente só o Campeonato Brasileiro, podendo talvez, quem sabe, lutar por uma vaga na Sul-Americana, e por muito pouco não entrega sem uma vaga na Copa do Brasil. A sensação que eu tenho é de que o atual presidente do Willian Monteiro Alves queria entregar o Corinthians numa sarjeta para o próximo presidente. Essa é a sensação que me dá. Eu estou simplesmente indignado. O meu sentimento é de indignação, é de uma tristeza absurda. Eu confesso para vocês que em 31 anos torcendo para o Corinthians, em 31 anos da minha vida, eu nunca vi o Corinthians numa situação como essa. Ah, Lucas, mas e quando foi rebaixado? Quando o Corinthians foi rebaixado, ao menos os jogadores tinham vontade de usar essa camisa. A gente via que era um elenco que não tinha qualificação. Era um elenco limitadíssimo. Mas eles tinham vontade, eles lutavam até o final. É diferente do elenco desse ano, que tem sim qualidade. O elenco desse ano do Corinthians não era para estar nessa situação, mas por conta desse planejamento ridículo, pífio, do senhor do Willian Monteiro Alves, a gente se encontra nessa situação caótica que nós estamos. Próximo jogo do Corinthians será contra o Flamengo, jogo que acontece na Neoquímica Arena. Será no sábado às 9 horas. E um detalhe sobre esse jogo, ele deveria marcar a estreia do mentiroso Tite pelo Flamengo, né? Eu vi aí alguns comentaristas aí esportivos falando que o Tite não deve nada ao Corinthians, que o Tite nunca falou que voltaria, que não sei o quê. Porém, ele negou o Corinthians 4 vezes e na primeira oportunidade que teve acabou indo para o Flamengo, né? Então, assim, o Tite ele acaba pedindo para não assumir aí contra o Corinthians, né? Pedindo aí para assumir apenas na rodada seguinte. Acredito que tenha ficado com receio aí de como seria recepcionado pela torcida do Corinthians. Mas, enfim. Próximo jogo, então, contra o Flamengo. Jogo que acontece na Neoquímica Arena, sábado, às 9 horas da noite. Será o último jogo aí daquela sequência tenebrosa que o Corinthians tinha. E a partir de agora é só Campeonato Brasileiro até o final. Faltam aí 13 rodadas para o final do campeonato. Vamos ver aí o que vai ser, o que nos aguarda nessas rodadas. Lembrando que eu, ao menos olhando aqui a tabela, eu acho que o pior momento do Campeonato Brasileiro já passou. Eu acho que agora a gente pega o Flamengo, o Fluminense, na sequência a gente pega o América Mineiro, que só ganhou até o momento um jogo nesse campeonato, inclusive jogo esse que foi justamente contra o Corinthians. Pegamos na sequência Cuiabá, Santos, Atlético Paranaense, Bragantino e muita atenção nesse jogo contra o Bragantino, Atlético Mineiro, Grêmio, Bahia, Vasco, Inter e Coritiba fechando o Campeonato Brasileiro. Fiel, com muita tristeza, deixo um abraço aqui para vocês, peço que nos sigam tanto no YouTube como no Instagram. Abraço, é nóis e vai Corinthians!